buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Te confiarei, eu nada temerei. Ô, só o hino aí, velho. Sol maior aí. Aquele que você falou lá, pô. Chuva de bênção lá que você pediu, pô. Sol, aqui, fala. Chuva de bênção teremos, é a promessa de Deus. O que vai fazer? Já vai colocar um axé. De Deus, tempos benditos veremos, chuva de bênçãos do céu, chuva de bênçãos, chuvas de bênçãos. Mari, se ajudar é 168. Chuvas rogamos a Deus. Chuva de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuva de bênçãos, chuva de bênçãos do céu. Tá diferente a letra, né, Mari? Você tem a outra? Tá certo, você não viu lá? Tava certo? Sim. Chuva de bênção, é isso aí mesmo. Tá
Graças e paz, igreja, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria de convidar vocês agora para curvar as vossas cabeças. Nós vamos estar nesse momento orando ao Senhor. Você que nos assiste aí de casa também, que Deus esteja abençoando a tua vida. Muito bom que você esteja conosco aí, mesmo que de forma virtual, mas o Senhor, Ele é onipresente, Ele está aí do teu lado também, está contigo, e Ele vai te abençoar ricamente nessa noite. Então, eu convido também você para esse momento de oração. Curve as suas cabeças, feche os teus olhos, acalme o teu coração. Eu gosto sempre de começar dessa forma, porque às vezes a gente vê um pouco agitado, né? Às vezes passou por um aperto no trânsito, né? Dificuldade para estacionar, e às vezes a gente chega muito, né? Poxa, tá dando horário, e aí? Então acalma o teu coração agora, meu amado. Libera a tua mente. Entrega esse momento agora ao Senhor. É um momento que você reservou. Você poderia estar fazendo diversas outras coisas, mas você escolheu dedicar esse tempo a Deus, dedicar esse tempo ao nosso Rei, ao Rei da Glória. Então, de fato, libera a tua mente, libera o teu coração, para que Ele possa estar falando com você e você ouvir a voz do Senhor através dessas canções, que você possa também entregar através dessas canções um louvor, uma adoração genuína ao nosso Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos ao Senhor por cada vida aqui presente, ó Deus. Eu clamo ao Senhor e peço ao Senhor, ó Pai eterno, uma bênção especial para cada família aqui representada, Senhor. Clamo ao Senhor pelas vidas, ó Pai eterno, pelos membros dessa igreja, pelas famílias dessa igreja, ó Pai. Esteja abençoando, derramando da Tua graça, Pai, protegendo nesse momento tão difícil, ó Pai. Ó Deus eterno, aqueles que nos assistem também, ó Pai, através das mídias sociais, que o Senhor possa também, Senhor, agora estar abençoando ricamente a vida de cada um deles, ó Deus. Eles poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, ó Deus eterno, mas eles escolheram, ó Pai eterno, dedicar esse tempo ao Senhor para Te glorificar por aquilo que o Senhor é na vida de cada um de nós, ó Deus. Então seja adorado, ó Pai eterno, seja entronizado em nosso meio, ó Pai. Nós Te louvaremos, ó Deus eterno, nós engrandeceremos o Teu santo nome, ó Pai, porque reconhecemos em Ti a fonte, ó Pai eterno, de todas as bênçãos, ó Deus eterno. A fonte da vida, da saúde, ó Pai eterno, da prosperidade, da manutenção, ó Pai eterno, das nossas casas, ó Deus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua paz derramada em nossas vidas, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidar vocês a dar uma salva de palma bem forte ao Rei da Glória. Você pode fazer isso? Aleluia, Deus. Diga. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra. Você pode cantar? A força e o louvor aqui e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e
que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Aleluia, Pai. Louvado seja teu santo nome, ó Deus. Queremos mergulhar, ó Pai eterno, nas tuas águas mais profundas, ó Pai. Porque profundo é o teu amor para conosco, ó Deus. Profundo é o teu cuidado para conosco, Pai. Seja exaltado, seja glorificado. Com as palmas para ficar bem bonito. Celebre ao Rei da Glória. Diga: nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se seu filho nos deu, o filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa. É tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É furioso, é poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, devolve a vida. Tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso, encobre-nos. É furioso, é poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Aleluia, Deus. Obrigado, Pai, pelo teu profundo amor derramado em nossas vidas. Louvado seja teu santo nome, ó Deus. Tu és a nossa luz, ó Deus. Tu és a nossa salvação, ó Pai. Aleluia, Pai. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Agradeça ao Rei da Glória. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Abre tua boca e louve ao Senhor. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se esse nome é o nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tua face agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vive está. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia a Deus. Meu amado, é diante desse Rei da Glória que você está. Eu quero te convidar nesse momento a que você curve a sua cabeça agora e coloque, verbalize diante do Rei da Glória aquele pedido que está no teu coração. Às vezes você tirou esse momento e falou assim: nossa, eu preciso muito, eu estou fraco, eu sozinho não aguento, eu não consigo parar um tempo sozinho, então eu vou na igreja, para que eu pare em comunhão, eu pare esse tempo, reserve esse tempo para clamar ao Senhor. Então agora é a tua hora, meu amado. Abre o teu coração, abre a tua boca, verbalize aquilo que você veio buscar do Senhor. Ele já conhece o teu coração, mas Ele quer ouvir da tua boca aquilo que você precisa, porque nós estamos diante daquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as dificuldades por amor a ti, por amor a mim.
Então não perca essa oportunidade. Se derrame diante da presença dEle. Não se importe com quem está à tua frente, quem está do teu lado. É o teu momento agora com Deus, com o Rei da Glória. Então, se quiser chorar, clamar, gritar, se ajoelhar, se sentar, fica à vontade, mas é o teu momento com o Rei da Glória. Porque nós estamos diante daquele que venceu a morte. Nós estamos diante daquele que te ama acima de tudo. Aquele que derramou a tua graça, que derramou o teu amor sobre a tua vida. Não deixe essa oportunidade passar em branco. Clame ao Senhor. Ou às vezes você vem aqui com o coração cheio de alegria, porque algo muito bom aconteceu para você, e nós também queremos nos alegrar com você, meu irmão. Então glorifique ao Rei da Glória, exalte esse Rei da Glória, porque foi por amor que tudo Ele fez por mim e por você. O amor dEle é derramado em nossas vidas, a misericórdia dEle é derramada em nossas vidas a cada manhã, a cada nova oportunidade de fazer diferente, de corrigir aqueles erros que cometemos ontem. O Senhor te dá uma nova chance. Muitos não tiveram, muitos não passaram de hoje, mas você passou. A graça do Senhor te alcançou. E o que você vai fazer com ela? A decisão está nas tuas mãos. A bênção do Senhor já chegou até você. O que você vai fazer com isso? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Para finalizar, cante comigo. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Receba a tua vitória nessa noite, meu irmão. Saia daqui glorificando que a vitória já chegou para você. Amém? Amém? Amém. Eu sei que é ruim gritar de máscara, mas amém. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome. Amados, eu gostaria nesse momento agora de convidá-los a participar do nosso ofertório. Nós temos aqui na frente o gasofilácio. Você que veio preparado para ofertar, para devolver o seu dízimo, fique em liberdade, tá? Pode vir aqui à frente enquanto nós cantamos o hino de número 168. E que essa chuva de bênção seja derramada sobre cada uma das nossas vidas. Aleluia. Chuva de bênção temos, é a promessa de Deus. Tempos benditos vêm.
de bênçãos temos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuva de bênção do céu, brota somente nós temos. Amém. Louvado seja teu santo nome, ó Deus. Quero te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos deu de ofertar nessa noite, Pai. Nós que não viemos preparados, mas que o Senhor nos conceda outra oportunidade para, com alegria, Pai eterno, nós podermos também contribuir para a Tua obra, Pai, para a manutenção desse templo, desse lugar que é separado, reservado para glorificar o Teu santo nome, ó Deus eterno. Louvado seja Deus, louvado seja o Teu santo nome, ó Deus eterno, por ter abençoado essas famílias e elas ter essa gratidão, ó Pai eterno, devolver parte daquilo que o Senhor já entregou, já abençoou, ó Pai. Continue derramando, Pai eterno, das Tuas graças e misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus. Em o nome de Jesus, amém. Amém. A igreja pode se sentar. Gostaria de convidar o pastor Belgrando. Trará a palavra do Senhor, será a boca de Deus essa noite. Que Deus esteja te abençoando, pastor, ricamente. Graça e paz, igreja. Amém? Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz a todos que estão nos ouvindo também em casa, né? Já que o culto está sendo transmitido nas redes sociais da Primeira Igreja Batista de Tangará da Serra, né? Então você que está em casa, prepare a sua Bíblia, né? Física ou no celular, chame a família e venha adorar a Deus com a gente aqui na Primeira Igreja Batista de Tangará da Serra. Abra sua Bíblia, querido, querida, sem mais demora, no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 32 ao versículo 34. Marcos 14, de 32 a 34. A palavra do Senhor diz assim: então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e vigiem. Feche teus olhos rapidamente. Senhor Deus e eterno Pai, apesar de mim, fale ao coração da sua igreja nessa noite. Eu sou homem, ser humano, sujeito a erros e falhas, mas o Senhor não. A sua palavra não. O Senhor é reto, verdadeiro, imutável. E a tua palavra é real, verdadeira e imutável. E ela fará grande obra nesta noite, aqui e na vida de todos que estão em casa nos acompanhando. Fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Querido, querida, nós estamos num período de pandemia. E eu passei os últimos dias pensando o que pregar. E então eu me lembrei de um artigo, de um texto que eu havia lido no ano de 2014, 2015, no site da Ultimato. E eu me lembrei, e Deus me reportou de lá para cá, em um período de dificuldades, em um período de pandemia, e o Senhor me fez lembrar do azeite. E o Senhor me fez lembrar
de um lugar em que há a prensa de Deus, porque depois da prensa vem o azeite. O texto que nós acabamos de ler está falando de Jesus. Jesus, alguém que em vida literalmente viveu a prensa de Deus. E nos últimos dias, ele então vai orar no Getsemane, e ali ele diz que ele está angustiado, aflito, com medo, e Getsemane é o lugar da prensa do azeite, o lugar aonde se espreme o fruto para tirar dele o azeite. Getsemane, o lugar do azeite, o lugar de fazer azeite. Então lembrando esses momentos finais da vida de Jesus, eu pensei sobre a igreja brasileira em tempo de pandemia. A igreja do Brasil em um período de crise, de angústia, de aflição, de medo, assim como Jesus. Então Deus trouxe a meu coração a seguinte palavra: talvez estejamos passando em um Getsemane. A igreja brasileira talvez possa tirar proveito deste período como um Getsemane, um lugar de ser pressionado ou de sentir a pressão de Deus, ou a pressão do medo, ou a pressão das dificuldades, para posteriormente a isso gerar frutos, gerar óleo, gerar azeite. E Jesus então, depois do Getsemane, ele chega ao ápice da sua obra, a obra de morte e ressurreição, para que em Cristo, para que nele possamos ter vida e vida em abundância. E eu tenho pensado, querido, querida, acerca da igreja brasileira, acerca do evangelho no Brasil. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos aqui no templo e em casa, sobre um período que Deus pode estar usando como prensa na igreja brasileira, para que esta igreja, no pós-pandemia, possa dar frutos, para que depois da prensa venha bons azeites, bons óleos. Querido, quando nós olhamos para a igreja brasileira, e eu sou um crítico disso, nós vemos uma igreja religiosa. O catolicismo no Brasil, e aqui eu não faço uma crítica, é apenas uma constatação. A igreja, ou o catolicismo no Brasil, gerou um evangelho, ou gerou uma igreja, gerou uma forma de evangelho ou de cristianismo muito dogmática, firmada em dogmas, ao ponto de que quando nós lemos a Bíblia e quando nós queremos servir a Jesus de uma forma maior e melhor, nós não sabemos como fazer, e nós ficamos ligados a dogmas. Por exemplo, nós dizemos, vamos para a igreja e não vamos ao templo, porque a igreja somos nós. Nós somos apegados a regras, ao templo, ao lugar. Nós somos acomodados. A ficha ainda não caiu em muitos que ainda brincam de igrejinha, ainda estão fazendo de conta. Cristianismo ainda é para muitos algo a se colocar na rede social ou no currículo,
como se fosse um status bom. O cristianismo brasileiro, ou a igreja brasileira, ainda vende feijão para curar corona. Ainda está vendendo feijão para curar o Covid. E milhares de pessoas estão comprando de 100 a 1.000 reais. A igreja brasileira ainda está fazendo um corredor de sal grosso. Ainda está confiando no copo d'água. Nós somos dogmáticos, nós somos necessitados de dogmas. Cria-se gurus de pastores. Cria-se a necessidade de achar que só estar na igreja basta. Somente estar no domingo à noite basta. E nós somos muito pouco proativos. Nós somos muito pouco frutíferos. Nós somos muito pouco animados, entusiasmados, alegres, felizes com a obra. Cristianismo, evangelho ainda é dogma, é dogmatismo em nossos corações. E nós estamos presos a isso. Mas eu quero crer que esta pandemia será usada por Deus como uma espécie de prensa, aonde a igreja brasileira será moída, e dela virá azeite do bom, frutos do bom, no pós-pandemia. Eu estou crendo que a ficha de muitos crentes vai cair nessa pandemia. Eu estou crendo que a igreja brasileira passará por uma metamorfose, passará por uma transformação no pós-pandemia. É dever nosso orar por isso. É dever nosso refletir sobre isso. Não fique em casa sem refletir na vida. Não fique em casa apenas esperando que as coisas sejam abertas para você voltar a frequentar o shopping, para você voltar a frequentar o seu trabalho, voltar a frequentar os amigos, voltar a frequentar a sua igreja. Esteja ansioso pelo fim da pandemia, para que algo sobrenatural Deus faça em sua vida e através da sua vida, na sua casa, nos seus vizinhos, em nossa cidade, em nossa igreja, em nosso estado, em nosso país. Então Jesus no Getsêmani está angustiado, aflito, com medo. Jesus estava passando ali uma espécie de pandemia, de dor, de sofrimento, de angústia. Ele estava no lugar do Getsêmani, o lugar do óleo, o lugar de espremer para sair óleo. E a igreja brasileira, eu quero crer nisso, está passando por um Getsêmani. E é momento de ser pressionado, esmagado, triturado nos nossos medos, nas nossas angústias, nas nossas aflições, para que o pós-pandemia possa ser de lagares transbordantes, para que o pós-pandemia possa ser de uma igreja não mais dogmática, uma igreja viva, um organismo vivo, que está por aí 24 horas por dia, manifestando Deus na sociedade, manifestando Deus nas vidas. Chega, queridos, chega de uma igreja de domingo à noite, chega de uma igreja que faz porque foi pedido para fazer. É tempo de uma igreja que vai ser moída, pisoteada, pressionada. As pedras que eu vou falar daqui a pouco há de passar sobre a igreja nesse tempo de dor, de angústia, de sofrimento, para que o pós-pandemia seja de muito óleo, de muito fruto, de muitos frutos para a glória de Deus. Diz o ditado que mar calmo não faz bom marinheiro. O problema da igreja brasileira é que o mar sempre esteve calmo.
nós não temos perseguição. No máximo, nós temos uma lei que proíbe som alto às 10 horas da noite. Nós não temos ninguém bater na nossa porta. Nós não temos que nos esconder nos cemitérios para fazer cultos. Nós podemos ter células em casa. Podemos pregar nas praças. É tudo livre e liberado. O problema é que mar calmo não faz bom marinheiro. E o mar calmo do Brasil tem criado e gerado uma igreja apática. Uma igreja morna que, se continuar assim, será vomitada da boca de Deus. Uma igreja dogmática, que está fundamentada e baseada e quer viver agarrada em dogmas, quer viver agarrada em legalismos, em coisas terrenas, não ousa se desprender dessas coisas para viver algo maior e melhor com Deus. Mas eu quero crer que essa pandemia, e eu estou encarando assim, como uma prensa de Deus para a igreja no Brasil. E é justamente o título dessa mensagem: encarando esta pandemia como a prensa de Deus para a igreja brasileira. Encarando esse tempo de crise, esse tempo de luta, esse tempo de ficar em casa, de angústia, de estar longe de quem nós amamos, como uma prensa de Deus. Algo que daí vai tirar óleo, algo que daí vai tirar fruto. Quando ia se fazer o azeite, e agora você vai começar a entender o que eu quero pregar. Pegava-se a azeitona, colocava lá nos lagares, que eram as casinhas, os lugares de se fazer azeite. Colocava-se então no instrumento de fazer azeite várias pedras. Então as alavancas iam sendo torcidas, a pedra ou pedras iam passando sobre a fruta, e no passar da pedra sobre a fruta azeitona saía azeite. E nesse texto que eu lia, na Ultimato, e buscando informações sobre os lagares, sobre os lugares de se fazer azeite, nós vamos entender que há 4 tipos de momentos do azeite, ou 4 tipos de pedra no azeite, na formação do azeite. 4 pedras, uma mais pesada do que a outra, era passada sobre a azeitona, para que o fruto disso fosse o óleo, fosse o azeite. E a primeira pedra, então, nos lagares que se passava sobre a azeitona, era uma pedra pesada, juntamente com a alavanca, se passava por cima, produzia o primeiro azeite, o melhor azeite, o azeite mais puro, o azeite que dali era usado para, por exemplo, a unção, a consagração, a cura. Então o primeiro azeite, na primeira pedra que se passava sobre a azeitona, saía o melhor azeite, o azeite mais puro. A primeira pedra gerava o melhor azeite, e esse azeite era usado principalmente para a unção, para a consagração. Usava-se para, quando orar por alguém, então passe o óleo para a cura. E querido, Deus está passando essa pedra em nós. Essa pandemia há de ser usada por Deus como uma prensa. E o primeiro resultado disso, eu estou querendo crer nisso. E eu quero que a igreja creia comigo, que essa primeira pedra em tempo de pandemia
vai gerar unção para a igreja brasileira, vai gerar cura para a igreja brasileira, vai gerar consagração para a vida da igreja brasileira. É tempo de se santificar, é tempo de pensar que podemos fazer algo de melhor para Deus, é tempo de nos consagrarmos, é tempo de nos voltarmos para Deus. Chega de dogmas, chega de frieza, chega de uma igreja que não é proativa, que não é apaixonada por Jesus, que não tem coragem de curar os enfermos na pessoa de Jesus, de libertar os cativos na pessoa de Jesus, de ministrar aos perdidos a salvação em Cristo Jesus. Isaías 61, de 1 a 3, diz o seguinte, abra sua Bíblia. Falando de Jesus, o profeta Isaías traz uma passagem linda e das melhores do ministério de Jesus, que é então repassado para a igreja nos dias de hoje. Eu acredito que isso é transferido de Jesus para a igreja de Jesus. Isaías 61, de 1 a 3 diz: o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Lá em Pentecostes, o Espírito foi derramado sobre a igreja. Isso é para nós. Embora fale de Jesus, hoje é para nós. O Espírito do Senhor está sobre a igreja, sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Isaías fala dele, fala de Cristo e fala da igreja. O Espírito Santo de Deus está sobre a igreja. E Ele é a unção para que nós possamos pregar aos que estão morrendo e indo para o inferno. E Ele é a unção da igreja para que nós possamos orar para os enfermos e eles serão curados. Ele é a unção, a consagração da igreja para que possamos orar para os que estão aprisionados e eles serão livres. Mas nos últimos dias, a igreja brasileira, ou nos últimos anos, tem se voltado muito mais às questões da terra, às questões materiais, às questões de uma vida terrena e não da eternidade, não o centro do Evangelho, não a coluna central do Evangelho, que é Cristo que salva o perdido, que é Cristo que cura o enfermo, que é Cristo que liberta o cativo. E nós nos acomodamos, irmão, irmã, querido, querida. Nós estamos caindo na mesmice, entra ano e sai ano. De tempo em tempo, nós renovamos no máximo as roupas de vir para a igreja. No máximo renovamos o nosso guarda-roupa para vir domingo à noite. Mas essa pandemia, eu quero crer que Deus está usando como prensa. E de uma primeira pedra que Deus há de passar sobre a igreja, para gerar dela frutos, resultados no pós-pandemia, há de sair unção, consagração, cura, libertação, restauração, avivamento para a igreja brasileira. Há de acontecer algo, e eu estou orando por isso, para que a igreja brasileira abandone os dogmas, e se apegue a Jesus, e se apaixone por Jesus, e queira que uma revolução espiritual aconteça no Brasil.
Mas depois dessa primeira pedra veio uma segunda pedra ainda mais pesada. E depois de passada esta segunda pedra, uma pedra mais pesada, é produzido um azeite que era utilizado para o alimento. Se o primeiro era usado porque era melhor para cura, consagração, unção, o que vem depois do primeiro é usado para alimentos. Lá em 2 Reis, abra sua Bíblia, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. 2 Reis 4, de 1 a 7. A palavra do Senhor diz: certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. Meu marido, que o servia, morreu, e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Disse Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse: tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas enchia. Logo todas essas estavam cheias até a borda. Tragam mais vasilhas, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora vendo o azeite, pague as suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver daquilo que sobrar. O profeta Eliseu é usado por Deus para operar um milagre no azeite que era comida para aquela família. Este era o azeite produzido para alimento. Sabe, querido, querida, o que eu mais gosto dessa passagem de Eliseu e a viúva é que Deus não tem problema com azeite. Nós é que temos falta de vasilha. Deus não tem torneira que esgota. Somos nós que cremos pouco. Somos nós que buscamos pouco. Somos nós que desejamos pouco. Somos nós que abençoamos pouco. E assim como Deus fez com essa família, Deus quer fazer com a sua família. Deus quer uma igreja abençoada para abençoar. Deus quer no pós-pandemia uma igreja que vai olhar e entender que os famintos precisam ser tratados, que aqueles que sofrem precisam ser ajudados. Se num primeiro momento vem o óleo da unção, num segundo momento virá o óleo do alimento, a igreja brasileira precisa olhar para os carentes, para os necessitados, para aqueles que têm fome, e socorrê-los, e ajudá-los. Deus há de abençoar essa igreja, para que essa igreja abençoe Tangará da Serra. Deus há de abençoar a sua casa, para que a sua casa abençoe os vizinhos. Deus não tem problema com azeite. Nós que temos poucas vasilhas, nós que temos pouca fé, nós que nos socorremos pouco em Jesus. Mas Deus está nos prensando. Essa pandemia vem para nos colocar na moenda de Deus. Vem para que as pedras de Deus passem sobre nós como azeitonas. E disso virá um segundo óleo, um óleo de fartura, um óleo de uma igreja abençoada para abençoar. O óleo de uma igreja que não terá problema mais com vasilhas, porque vai crer muito, vai buscar muito, vai desejar muito, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos.
E se temos muito, vamos dar muitos. Se temos pouco, vamos dar pouco. E Deus quer abençoar a igreja. Erra você que pensa que não. Deus quer abençoar o povo. Deus quer prosperar o seu emprego, a sua empresa. Deus quer prosperar o servidor público. Deus quer abrir uma porta de emprego ao que está desempregado. Deus quer. Deus é Pai. João 15:7 diz que se Deus está em nós, se as palavras dele estiverem em nós, pedirdes o que quiser e vos será feito. Então Deus quer nos abençoar. Deus não tem mão para trás para não abençoar os seus. Deus que é transcendente, além do que podemos imaginar, também é imanente, está com o pé no arraial do povo para cuidar dos seus. Está além de nós, mas está em nós, está entre nós, está por nós. Então no pós-pandemia Deus há de fazer algo na sua casa. Deus há de fazer algo nessa igreja. Deus tem muito mais para a igreja brasileira, mas a igreja brasileira tem tido pouca vasilha, tem buscado pouco, tem crido pouco, tem desejado pouco, e o que deseja são para as coisas da terra, são para as coisas terrenas, e não para a eternidade. O foco tem sido, na maioria das vezes, para o local, para o terreno, para o natural. E nós precisamos olhar para a eternidade, precisamos olhar para o sobrenatural. E depois dessa segunda pedra vem uma terceira pedra, ainda mais pesada. E depois de passar essa terceira pedra, a azeitona já produz um terceiro tipo de azeite. E esse azeite agora já não é mais para unção, já não serve mais para alimento. Agora esse óleo é usado para as lamparinas. Já vai ficando mais impuro, vai ficando pior o azeite. Mas ainda tem serventia. E o terceiro óleo é usado para iluminar as casas. É deste óleo que a Bíblia diz que devemos ter nas lamparinas. E a Bíblia diz que a palavra do Senhor é iluminação para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Mateus 5,14 vai dizer: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo que tem unção, a luz do mundo que tem alimento, e a luz do mundo que não pode estar debaixo da cama, não pode estar escondida, porque senão não vai iluminar as trevas. A igreja brasileira, não toda, não generalizo, tem muita gente boa fazendo bons serviços, boa coisa para Deus no Brasil. Mas a igreja brasileira, em sua maioria, nos últimos anos, últimas décadas, tem se escondido debaixo da cama. Nós estamos preocupados com nós mesmos. O mundo jaz do maligno e nós estamos discutindo. E muitas das vezes eu me pego discutindo política e internet. O mundo jaz do maligno, o mundo está em trevas. E nós estamos confiando em Brasília. Brasília não é a solução das trevas. Políticos não é a solução para as trevas. A igreja de Cristo é a solução em tempo de trevas, em tempo de pandemia, em tempo de crise. O problema é que nós temos as nossas lamparinas escondidas debaixo da cama. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós não é espírito de medo, mas é espírito de ousadia. Onde está a ousadia dessa igreja? Aonde está a ousadia do povo de Deus? Aonde está a ousadia da igreja brasileira? Quase não tem, queridos. Nós temos vergonha de pregar em praça pública. Nós temos vergonha de dizer que Jesus ama os colegas de trabalho, os colegas de faculdade.
Quando nós menos percebemos, estamos assentados na roda de escarnecedores. As nossas lamparinas têm ficado debaixo da cama. Os vizinhos não sabem que somos crentes. Os colegas de trabalho não sabem que somos crentes. Os colegas de faculdade não sabem que somos crentes. Mas domingo à noite nós estamos aqui. Porque nós somos dogmáticos. A igreja brasileira é dogmática. Tem que passar cartão no domingo à noite. Jesus quer mais de você. Jesus quer muito mais de você e muito mais para você. Jesus tem muito mais para a PIB de Tangará da Serra. Ainda é só o começo. Deus tem muito mais para fazer em Tangará da Serra. Ainda não chegou o fim. Será que nós temos crido nisso? Será que o avivamento é só para outros lugares, para outras igrejas, para outros pastores? Ou é para o nosso pastor, para a nossa igreja, para os nossos ministérios? O problema é que as nossas luminárias estão escondidas. 10, 20, no máximo 30% da igreja pega no chifre do boi. E isso é para tudo, para dizimar, para ajudar, para pregar, para ensinar. É 30, 40% no máximo. Mas eu e você estamos sendo passados na moenda de Jesus nessa pandemia. E quem tiver olhos espirituais para ver, vai ver nesses dias. E quem acreditar, vai acontecer no pós-pandemia algo sobrenatural na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Tire a sua luminária debaixo da cama. Pare de esconder a sua luz, que é Jesus. Nós somos a luz do mundo. Esse mundo que está morrendo e indo para o inferno, que jaz do maligno, que anda em trevas. É tempo de passar na moenda, porque depois disso, vai vir o terceiro óleo, para encher as nossas lamparinas. E nós vamos iluminar essa cidade. Nós vamos ser farol no meio das trevas. Nós vamos iluminar os perdidos e trazê-los para Jesus. E em quarto e último lugar, a quarta e última pedra, ainda mais pesada. Agora já está só o bagaço, a azeitona. Agora já é o quarto e último estágio. Talvez você pense que o bagaço não sirva de nada. Depois de passar a quarta pedra na moenda, aquilo que era só bagaço, é utilizado uma pasta, um creme é feito. E esse creme é usado, quem sabe fazer sabão vai concordar que é isso. Porque o sabão é feito de óleo, você pega restos de óleo de cozinha e faz sabão. O quarto e último óleo, uma pasta de azeitona, era usada para fazer sabão. Sabão. O primeiro óleo era o melhor, consagrava, ungia, curava. O segundo óleo, de menos pureza, servia para alimento, já que o primeiro era separado para unção, consagração e cura. O terceiro era usado para luminárias, para iluminar. E o quarto, uma pasta, era usada para fazer sabão. Sabão limpa. Sabão deixa limpo. Depois dessa pandemia, é tempo de santificação, de estar limpo. Uma igreja limpa, uma igreja sarada, uma igreja curada, renovada, para limpar o Brasil. Para ajudar na preparação de um país para ir para o céu. É tempo de estarmos com a bucha e o sabão na mão para ajudarmos a limpar o Brasil. O Brasil precisa da igreja.
muito mais do que precisa de Brasília. É urgente que a igreja se levante para se consagrar por este país. É urgente que a igreja brasileira abandone o próprio umbigo, abandone os portais imensos, luxuosos. É tempo da igreja brasileira abandonar os próprios achismos, dogmas, e se voltar para o Brasil, para o nosso país. A corrupção vai diminuir quando a igreja brasileira entrar em trabalho de limpeza. A prostituição vai diminuir quando a igreja brasileira entrar em processo de limpeza. A prostituição infantil vai diminuir quando a igreja brasileira entrar em processo de limpeza. Os divórcios diminuirão quando a igreja brasileira entrar em processo de limpeza. Querido, querida, essas coisas, por mais que o número de ditos evangélicos só aumenta, essas coisas ruins também aumentam. Sabe o que significa? Tem alguma coisa de errado. Se o número de crentes evangélicos aumenta, o número de coisas ruins deveriam diminuir. Mas quando a gente pega o número de divórcios, quando a gente pega o número de prostituição infantil, quando a gente pega o número de suicídios, homicídios, quando a gente pega o número de mulheres que estão sendo espancadas e mortas dentro de suas casas pelos seus maridos, quando a gente pega o número de crianças que estão sendo agredidas em sua sensualidade, em sua sexualidade, essas coisas têm aumentado. E não falo fora da igreja, falo dentro da igreja. Tem marido batendo na esposa, ameaçando de morte. Tem homens ditos evangélicos, abusando de crianças. Tem uma onda de autoritarismo dentro de casas, como se isso fosse a autoridade patriarcal do lar, como se mulher tivesse que ser tapete de homem, de marido. E isso, querido, é porque, embora o número de ditos evangélicos cresça, isso não faz efeito na sociedade. Porque é ditos, mas não são. Assim como tem o verdadeiro crente, tem o falso crente. Assim como tem o verdadeiro pastor de ovelhas, tem o falso pastor de ovelhas. Está lá em João 10:10, o ladrão, o mercenário, o vagabundo que rouba a sua igreja. Estes não são pastores, estes são mercenários de João 10, capítulo 10, versículo 10. O ladrão não é o diabo, é os mercenários. Nós precisamos, queridos, ser proporcionalmente o número de crentes com a derrota de Satanás no nosso país. Mateus 16:18 diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Olha só o que eu vou dizer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus por causa de Jesus. Não por causa de partido político ou ideologia humana. Engana-se quem acha que a igreja brasileira se aliando com A ou B, com a ideologia A ou B, com o político A ou B, com o partido A ou B, vai melhorar as coisas para a igreja. Isso é enganação do diabo. A igreja de Jesus não precisa de nada dessa terra para que as portas do inferno não prevaleçam contra ela. A igreja de Jesus está sobre Jesus. As paredes estão fundamentadas na pedra angular, que é Jesus. E o cabeça da igreja é Jesus. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Não é por causa de ideologias terrenas, de partidos, de políticos. É por causa de Jesus. Nós não precisamos de nada dessa terra para vencer as astúcias do inimigo. Nós precisamos, diz a Bíblia, das armas espirituais que estão dadas para a igreja de Jesus.
Afinal, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra todas as hostes espirituais da maldade, do maligno. Então essa quarta e última pedra, passa e faz uma pasta de azeitona, e dela vem sabão. Sabão limpa, sabão lava, e esta é a última pedra. Esta pandemia, querido, querida, eu acredito que você agora já entendeu a mensagem. Assim como Jesus, no auge da sua dor, foi ao Getsêmani, antes de morte e ressurreição, no momento de maior angústia, no momento de sua maior pandemia na terra, ele foi para o Getsêmani, o lugar de ser prensado para daí sair azeite. É isso que significa Getsêmani, lugar de azeite, de fazer azeite. E depois que ele sai dali, ele vai para a cruz, ressuscita ao terceiro dia, e dele advém os melhores azeites que o mundo já viu. E desta obra veio o melhor fruto que a humanidade já viu: a salvação, a eternidade em Cristo Jesus. E é isso que eu estou crendo que essa pandemia precisa fazer com a igreja brasileira. Você veio aqui para que Deus te acorde. Você veio aqui nessa noite, ou você está em casa me ouvindo nessa noite, porque Jesus quer te despertar. Esta pandemia vai ser usada por Deus para um despertamento da igreja. E Ele vai nos moer. E na moenda tem sofrimento. Disse Jesus: eu estou sofrendo. Mas é preciso doer. É preciso haver sofrimento, porque crescer e frutificar dói. Crescer, avançar e prosperar e dar frutos dói. Só quem não quer encarar as dores não vai crescer. Para crescer e frutificar tem que encarar as dores. Para chegar do outro lado da pandemia e gerar frutos, tem que passar por dores, porque crescer dói. E você está sendo passado nesta moenda em tempo de crise, em tempo de luta. Abra os seus olhos espirituais para enxergar isso. Não use a pandemia como férias. Reflita em tempo de luta, em tempo de dor, como Jesus refletiu no Getsêmani. E saiba que depois da moenda, vem óleo de unção, vem óleo de alimento, vem óleo que traz luz, e vem óleo que gera limpeza, purificação, santificação. Abandonemos essa igreja dogmática, abandonemos este evangelho dogmático. Vamos ser livres em Jesus, vamos expressar liberdade em Jesus, e apregoar o ano aceitável do nosso Senhor, até que Ele venha. Chega de faz de conta. A resposta do Brasil não é Brasília. A resposta do Brasil sou eu, é você. O que o Brasil precisa é de uma igreja despertada, ungida, que traz em mãos alimento, que é luz no meio das trevas, e que está pronta, sarada para sarar, curada para curar, e limpa para limpar. É num tempo hostil, é em circunstâncias hostis, que Deus quer te provar, e se você for aprovado, então você vai frutificar. Seja aprovado e aprovado, e grandes coisas você verá. E grandes coisas acontecerá em sua vida e através da sua vida. O poder da pressão é que gera o produto da oliveira.
é o poder da pressão das pedras que produz o óleo. É tempo de sermos pressionados para darmos óleo, para darmos fruto. Chega de frouxidão, chega de faz de conta, chega de mimimi, chega de brincar de igrejinha. É hora do vai ou racha. É hora de abraçarmos a Jesus, a bandeira de Jesus, porque essa pandemia é prenúncio da volta dele. Esta pandemia está dizendo que Jesus vem, e nós precisamos ter coragem para dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Se coloque de pé onde você está, querido, querida. A igreja de Cristo, eu, você aqui no templo, você em casa, nós precisamos entender e aceitar. Depois dessa pandemia, depois dessa pressão, depois dessa moenda, Deus quer que de nós saia óleo. Deus quer que de nós venha frutos, para que possamos abençoar o Brasil. O Brasil precisa de uma igreja passada na moenda. A igreja precisa pensar sobre isso. A igreja precisa admitir isso. Essa pandemia não veio do acaso. Isso não é fruto do acaso. Lá em Isaías, a Bíblia diz que Deus é o eu sou. Quem cria a luz e faz as trevas, cria o bem e faz o mal. Diz Deus: eu sou aquele que faz todas estas coisas, diz o profeta Isaías. E se você me perguntar: pastor, Deus faz o mal? Eu vou dizer: não. Deus não faz o mal de moral, de pecado. Mas naquela passagem Deus falava de um rei, Ciro, que viria como mal sobre Israel, porque o povo de Deus havia deixado, abandonado o Senhor. E para aquela ocasião, para aquele contexto, aquele rei foi usado por Deus como mal ao mal que Israel estava fazendo, ao mal que o povo estava fazendo. Deus não faz o mal de moral, de pecado. Deus não faz. Deus é santo, santo e santo. Agora Deus é o criador de terremotos, de maremotos. Deus está no controle de todas as coisas. Deus é soberano, Deus governa, Deus sustenta tudo. E esta pandemia não pegou Deus desapercebido, porque nada e nem ninguém pode pegar Deus desapercebido. E algo de juízo de Deus está vindo sobre a terra. Eu acredito nisso. Isso é meu, eu acredito nisso. Você pode não acreditar, tudo bem, nós não vamos brigar por isso. Agora, eu acredito que essa pandemia vem para algo útil para a vida da igreja. Ainda que seja um mal, ainda que seja uma coisa ruim, vai ter algo de Deus de bom para a igreja. Por exemplo, essa pandemia anuncia que Jesus está voltando. E como eu preguei hoje, essa pandemia pode estar sendo uma moenda na igreja brasileira. E nós somos as azeitonas. A igreja é a azeitona. E nós vamos ser passados em pedras. 1, 2, 3, 4. Para que depois disso venha unção, consagração, venha cura. Para que depois disso venha muito alimento de nós para o Brasil, para alimentar os famintos.
para que a nossa luz saia debaixo da cama e seja posta no alto, para iluminar aqueles que estão em trevas, aqueles que andam em trevas. E em quarto e último lugar, será usada como limpeza, porque a pasta era usada para sabão, e sabão limpa. Uma igreja limpa, adornada, sarada, curada, liberta, para libertar, curar, sarar, salvar, em nome de Jesus. Feche teus olhos onde você está, aqui na igreja ou em casa. Eu quero orar por sua vida. Deus, assim como o Senhor falou ao meu coração, e assim como nesses dias o Senhor tem me moído em casa, em minhas devocionais, assim como o Senhor tem me alertado para a volta de Cristo, assim como o Senhor tem cobrado de mim maior consagração, maior vontade de alimentar o mundo, que minha luz não fique debaixo da cama, e que eu me consagre mais, e que eu me limpe mais, porque quem está sujo se suje mais, e quem está limpo se limpe mais, diz a Bíblia. Eu sei que o Senhor está passando sobre a minha vida em particular as pedras da moenda. O Senhor me levou para o seu lagar, para a sua Getsêmane, está trabalhando em minha vida. Eu quero que o Senhor trabalhe na vida da primeira igreja batista de Tangará. Eu quero que o Senhor trabalhe na vida de cada irmão e irmã que está me ouvindo em suas casas. E eu quero que o Senhor trabalhe na vida da igreja brasileira. Desperte a tua obra, Senhor. Como cantávamos em nossas igrejas antigamente. Aviva-nos, Senhor. Eis a nossa petição. Aviva-nos. Aviva-me. E que depois dessa pandemia não saiamos de casa desesperados para irmos a shoppings, visitar apenas amigos, para que possamos fazer as nossas coisas, não. Mas que depois dessa pandemia algo sobrenatural aconteça em nós e através de nós, para que o Brasil seja um país melhor, para que o óleo da unção chegue nesse país, para que os alimentos da fome desse povo seja saciado, para que a luz da igreja ilumine as trevas desse país, e que possamos limpar esse país da podridão, em nome de Jesus. Que essa igreja, que todos que estão me ouvindo possam refletir nessa palavra. Chega de brincar de igrejinha, chega de faz de conta, chega de dogmas, de estar aprisionado às coisas terrenas, ao legalismo. Quando na cruz do Calvário o Senhor morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o Senhor trouxe sobre a sua igreja liberdade. Liberdade. No Senhor somos livres, e precisamos em nossa liberdade apregoar a liberdade aos que estão aprisionados, cura aos que estão enfermos, salvação aos perdidos, para que possamos em Cristo Jesus enxergar e presenciar e viver um grande avivamento em nosso país. Essa igreja, Pai, vai viver algo ainda muito maior, algo ainda muito melhor no pós-pandemia. Renove as forças dos nossos pastores, o pastor Edmael, a pastora Glória. Renove as forças dos nossos líderes de células. Renove as forças dos líderes dessa igreja. Aviva esta obra ainda mais. E esse templo será pequeno, e Tangará vai ouvir falar ainda mais de um Deus poderoso, que salva, cura, liberta e restaura,
em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você recebe essa palavra, querido, se Deus falou ao seu coração, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glorifique a Jesus. Reflita sobre essa palavra. Em nome de Jesus. Pastor Edmael, possamos encerrar? Então feche os teus olhos. Deus, nos leve em paz para os nossos lares. Que o amor de Deus, que a paz de Cristo Jesus, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com este povo, com esta igreja, com quem está nos ouvindo em casa, em nome de Jesus. E que a nossa semana seja de vitória. E que no pós-pandemia, o que ainda vivemos até agora, o que vivemos até agora, seja só o começo. Em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos, queridos, em paz. Que Deus abençoe a sua semana, a sua casa, a nossa igreja e todos que nos ouvem em nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação e a ti